para mais um exemplo para a gente aplicar essa ideia do princípio geral da conservação da energia, né? Então, eu tenho o seguinte. Vamos colocar aqui os dados. Primeiro, né? Um bloco que tem uma massa de 4 kg, possui uma velocidade inicial, que eu vou chamar de VA, de 2 metros por segundo, tá? Ele vai percorrer 70 centímetros em uma superfície horizontal. Esse intervalo aí de distância, eu vou colocar o seguinte, eu vou chamar ele de DAB, e ele vale 0,7 metros, já convertendo para o sistema internacional. Aí o que acontece? Esse intervalo de distância ele vai percorrer numa superfície horizontal que é rugosa, ou seja, tem atrito, até atingir, né, uma mola de constante elástica de 200 Newton por metro, certo? Considera que a aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado e que o bloco sofre uma compressão de 10 centímetros, ou seja, a deformação x é 0,1 metros. E quando ele essa é a compressão máxima, porque ele já afirma na sequência, ó, comprime 10 centímetros a mola até que sua velocidade se anule. Ou seja, se a velocidade se anulou, então ele parou a compressão. Então essa é a compressão máxima. Do contrário, se ele tivesse velocidade, ele continuaria a comprimir e aquela não seria a sua compressão máxima. Ok? Aí o que ele quer saber? Admitindo que durante esse processo de compressão, né, interação do bloco com a mola, o bloco desliza sem atrito, qual é o valor do coeficiente de atrito que está na parte da superfície rugosa? Então vamos fazer uma representação desse problema. Então, basicamente eu tenho aqui, ó, uma superfície onde ela, daqui até aqui, ó, vou colocar aqui, ó, ponto A, ponto B, ela é rugosa. No final da superfície aqui, ó, vou ter um suportezinho que estará conectado com uma mola. Tudo bem? O bloco que está vindo, vamos colocar aqui, ó, tem um bloco que ele vai entrar nessa superfície, né? Tá? Ele vai entrar aqui com uma velocidade VA. Quando ele toca aqui essa superfície, ó, nessa região aqui, a partir do momento que ele tá a partir do ponto B em diante, não tem mais atrito. É só no intervalo de A até B que tem atrito, certo? E esse intervalo de A até B corresponde a 0,7 metros. Então, essa plataforma ela vai deformar desta listra amarela que eu estou colocando até esse trecho aqui, ó. Esse intervalo aí corresponde à deformação, certo? X. Então, este ponto onde ele deforma de 0,1 metros, eu vou chamar de ponto C, ok? E eu sei que a velocidade desse ponto C é zero, porque ele afirma isso aqui, ó. Se anule, certo? Então, o que eu tenho mais de informação? Eu tenho de informação que a velocidade de C vale zero, tudo bem? E aí agora eu tenho que descobrir qual que é o coeficiente, né, nessa superfície rugosa, ok? Então, aqui a gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou separar em dois trechos, né? Eu tenho um trecho de A para B, que a energia mecânica não vai se conservar, porque tem atrito, e um trecho de B para C, que a energia mecânica vai se conservar, porque não tem atrito, né? Antes de fazer essa análise por trecho, vamos identificar as forças que atuam sobre o bloco, né? Quais são as forças que atuam sobre o bloco? Força-peso para baixo, força normal para cima. E a partir do momento que esse bloco entrar na superfície rugosa, vai atuar uma força de atrito aqui, ó, em oposição. Essas são as forças. Força-peso é uma força conservativa? Sim. Só que nesse contexto, a força-peso ela não vai exercer nenhum tipo de trabalho, porque ela é perpendicular à direção do deslocamento. Então, a força-peso não vai ter nenhuma contribuição. Se você for olhar do ponto de vista da energia, né, a gente sabe que o trabalho da força-peso ele é menos a variação da sua energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? É a massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa dele é 4, a gravidade é 10, a altura, mesmo que você coloque aqui que essa altura que ele está não seja zero, né, que seria o mais intuitivo para você fazer, vamos colocar que seja 10. A altura dele não vai variar, porque o que determina o trabalho da força-peso é a variação da energia potencial.
Vamos supor que você adote aqui, ó, que esse solo ele tem, sei lá, uma referência de 10 metros, né? Você pode fazer isso. Você vai ter um valor de energia potencial gravitacional, só que esse valor vai ser constante. Então, quando você faz um menos o outro, vai dar zero. Então, por isso que o trabalho da força-peso aqui vai ser zero também. Seria uma outra forma de você argumentar, né? Que ele não tem contribuição. Ele não contribui energeticamente para a dinâmica desse sistema, certo? Então, nesse sentido, a força normal e a força-peso, então, eles não vão ter um papel relevante nessa análise. A única força que vai ter um papel relevante aqui vai ser o atrito nesse trecho de A até B, certo? Então, de imediato, eu já posso partir da seguinte relação. Eu sei que o trabalho de uma força dissipativa ela é igual à variação da sua energia cinética, energia mecânica, perdão, certo? O trabalho dessa força dissipativa, aqui a única força que vai atuar para dissipar energia é a força de atrito, certo? E a energia mecânica no ponto B? Energia mecânica no ponto A. Energia mecânica no ponto A, ó, a gravitacional, a gente, para facilitar, já adota isso aqui como sendo zero. Tá? Então vai dar energia potencial gravitacional vai ser zero. Energia potencial elástica também vai ser zero, porque no ponto A não tem deformação da mola. Beleza? No ponto B, idem. No ponto B não vai ter deformação. Né? A deformação só vai ocorrer no ponto C. Porque de B até C vai ter a deformação. Vai começar o processo de deformação. E quando ele chega no ponto B, a mola ainda está na sua configuração natural. Beleza? Então, as energias mecânicas, tanto de A quanto de B, só vão ter contribuições cinéticas. Certo? Nesse sentido, então, ó, esse trabalho dissipativo aqui seria a força de atrito vezes o deslocamento dele, que vai de A até B, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, né? Vou anotar aqui, ó, ele desloca nesse sentido. Então, como se eu ponho o cosseno aqui, seria um cosseno de 180. Cosseno de 180 graus. Tá? A energia mecânica de B, então, só vai ter contribuição cinética, então seria mv B ao quadrado sobre 2 menos mva ao quadrado sobre 2. Vou repetir. A energia mecânica, eu só estou escrevendo ela como igual à energia cinética porque a parte potencial não está influenciando o movimento. Né? A altura, a gente ali é zero e não há deformação da mola. Então, portanto, não há energia potencial gravitacional ou elástica no ponto A ou no ponto B. Então, por isso que eu estou escrevendo energia mecânica como sendo só cinética, ok? Aí vamos desenvolver isso, né? Força de atrito, nós sabemos que é o produto entre o coeficiente, que é o que a gente quer encontrar, vezes a força normal, vezes o deslocamento, vezes menos 1, que é o resultado do cosseno de 180. A massa vale 4, vezes a velocidade B, que nós não sabemos, dividido por 2, menos 4, velocidade A, que nós sabemos, dividido por 2. Aí, olha só, vamos fazer aqui uma análise. VA, eu sei quanto que vale, tá aqui, ó, 2 metros por segundo. Massa, eu já acabei de substituir, ó, tá aqui 4. Deslocamento de A até B, eu também sei, tá aqui, vale 0,7. Força normal, se a gente analisar aqui o problema, a gente verifica que, como o movimento ele é totalmente dado na horizontal, então na vertical não há movimentação, portanto ele estaria em equilíbrio, né, vamos colocar assim, no estado de inércia. Então a força normal aqui, ó, ela deve ser igual à força-peso, né? Elas se equilibram. Então a força normal é igual à força-peso e, portanto, eu também sei o valor da força normal, porque a força-peso é o produto entre a massa, que é de 4 kg, vezes a gravidade, que é de 10. Então, isso é uma informação conhecida. Então, o que vai sobrar de incógnita? Vai sobrar de incógnita aqui, ó, VB e μ. Tudo bem? E aí a gente vai ter que buscar essa informação desse VB. Mas vamos, então, substituir aqui os números, né? Substituir o que a gente tem de informação no problema e ver o que a gente vai encontrar aqui de resultado. Então, escrever, ó, μ vezes a força normal, que é a massa, vezes a gravidade, que é 40, vezes o deslocamento aqui, ó, que é 0,7. Opa. 0,7. Isso aí vai dar um menos aqui na frente, né? 2 vezes VB
ao quadrado menos 2 vezes VA, lembrando que VA aqui, ó, vale 2 metros por segundo. Então, ficaria 2 ao quadrado, né? Aqui, então, daria menos 40 vezes 0,7. Isso vai dar a mesma coisa que 4 vezes 7. Então, vai ser 28 mi. 2 VB quadrado menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vamos guardar essa equação aqui. Ó. Essa equação eu vou chamar de equação 1. Então, para determinar o mi, eu preciso saber a velocidade em B, certo? Então, agora eu tenho que usar o outro trecho, beleza? Então, no outro trecho, né, no trecho que vai de B, aqui, no trecho que vai de B até C, não há atrito, não há nenhuma força dissipativa, certo? Então, nesse intervalo aí, a energia mecânica vai se conservar. Então, eu vou usar essa ideia, certo? Então, sabendo que no trecho BC não há atrito, certo? A superfície não é rugosa, né? Ele afirma isso aqui no problema. Aqui, ó, vou até destacar. No processo de compressão da mola, o bloco desliza sem atrito, certo? Então, eu posso aplicar essa ideia. A energia mecânica de B vai ser igual à energia mecânica de C. Energia mecânica de B vai ser só a contribuição cinética, tudo bem? A parte potencial gravitacional ou elástica, que é zero. Gravitacional é zero porque eu estou tomando ali a referência como sendo zero. Elástica é zero porque ainda não tem deformação na mola, tá? Na energia mecânica de C, quando ele deforma esse 0,1 metros, né, que ele diz aqui, ó, 0,1 metros, ele já afirma também que a sua velocidade se anula. Então, quando ele chega no ponto C, a energia cinética aqui vai ser zero. Porém, a gente vai ter uma energia potencial elástica, que agora sim tem a deformação, é kx ao quadrado sobre 2. Ok? Então, aqui, ó, eu vou continuar. mvb ao quadrado sobre 2, então vai ser igual a um kx ao quadrado sobre 2. Vamos fazer essa conta? M vale 4, VB é a minha incógnita, dividido por 2. K, se você for olhar nos dados aqui, ó, K vale 200, X vale 0,1. Então, eu vou ter aqui 200 vezes 0,1 ao quadrado, que divide 2. Né? Vou organizar aqui embaixo. Ó. 4 que divide 2 a 2, VB ao quadrado. Esse 200 dividido por 2 vai dar 100. Esse 0,1 quadrado eu posso colocar ele assim, ó, como sendo 10 a menos 1 ao quadrado, tá? Por quê? Você vai entender que vai ficar melhor, olha só. 2VB ao quadrado é igual a 100, 100 é 10 ao quadrado. E esse 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Então, aqui eu já verifico que ele simplifica. Então, o que eu vou ter aqui? VB ao quadrado é 1 que divide 2. Então, VB é 1 que divide raiz de 2. Se você pode racionalizar isso aqui, né? Mas acho que não vai precisar não, vou deixar assim mesmo. Mas seria raiz de 2 sobre 2, se você fosse racionalizar. Então, de posse agora dessa informação aqui que eu encontrei, analisando o trecho BC, onde a energia mecânica se conserva, eu vou voltar com essa informação para a equação 1 e finalizar, né, determinando esse coeficiente aí. Então, vamos fazer isso aí. Então, vai ficar aqui, ó. Menos 28mi é igual a 2, que multiplica 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, menos 8. Então, menos 28mi é igual a 2. 1 sobre 2, menos 8. Menos 28mi é igual a 1 menos 8. Isso aqui vai dar, então, continuando aqui, ó, menos 28mi igual a menos 7. Mi é igual a menos 7, que divide menos 28. Mi, então, vai ser 7, que divide 28. Se você for anotar, você pode dividir todo mundo aqui por 7. Mi vai dar, então, 1, que divide 4. Ou seja, o coeficiente
de atrito ali é 0,25, certo? Retornando aqui, daria a letra C. Tudo bem? Então, esse é um segundo problema que a gente faz, envolvendo essa ideia da conservação da energia, né, de maneira geral, não só energia mecânica. Beleza? Espero aí que tenha contribuído, né, que você tenha entendido. Qualquer dúvida você pode me procurar. Até mais.